Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo de número 6. Senhor nosso Deus, abençoa-nos aqui, dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu poder. E fala através de nós, fala aos nossos entendimentos, aos nossos corações. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O livro de Levítico é um livro que trata de todo o rito, de toda a ação sacerdotal, de toda a liturgia. Algo que foi dado por Deus para os homens, para que os homens soubessem como adorar, como glorificar, como exaltar ao Senhor. E aqui, no meio de várias leis a respeito das ofertas, o Senhor, Deus, dá uma orientação muito interessante aos sacerdotes. Uma orientação que, por vezes, passa desapercebida por nós. Estamos mais preocupados com o que é ofertado no altar do que propriamente cuidar do altar em si. Qual estará a realidade do nosso altar? Ou quais serão as condições verdadeiras do nosso altar para que nele haja a oferta ou para que nele se manifeste a adoração? A Bíblia nos fala aqui, a partir do versículo 8 até o versículo 13, sobre a lei do holocausto. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até a manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Versículo 10 agora. O sacerdote vestirá a túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Por diversas vezes falamos de nossa vida devocional, nossa entrega pessoal ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus, e falamos comparativamente como a vida e o altar. Somos o altar. E assim, no altar, oferecemos o sacrifício. E a Bíblia mesmo diz que nós devemos apresentar diante de Deus os nossos corpos
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que venhamos a experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Não nos conformando com este mundo, mas renovando-nos, renovando a nossa mente, renovando pelo culto racional. Logo, somos de fato um altar. Oferecemos de fato uma oferta contínua, a saber, nossa própria entrega ao Senhor Deus. Porém, aqui diz algo tão interessante: há de se cuidar do altar. Não é uma questão de apenas colocar lenha constantemente no altar, colocar oferta constantemente no altar, acender o fogo constantemente no altar. É não se apagar o fogo. E para que o fogo não se apague, algo deveria acontecer. A oferta era consumida totalmente, plenamente no altar. Essa oferta é chamada holocausto. Essa entrega total, completa ao Senhor, o holocausto, em que o próprio Senhor Jesus entregou sua vida, entregou completamente. Ele foi o holocausto que nos salvou, nos libertou, nos deu eterna vida em Cristo Jesus. Porque Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E como eu sempre digo, não há vida mais abundante do que uma vida eterna. E Ele então veio para que venhamos a ser cheios de vida, completamente cheios de vida. E nessa continuidade da nossa entrega, da nossa vida, do altar, de nossa adoração, de nossa dedicação, de nossa devoção ao Senhor, volto a dizer, temos que cuidar do altar. Cuidar-se-á do altar, não apenas com as pedras que sustentam, que fazem parte de toda a base do altar, não apenas com a lenha, se renovando a lenha no altar, mas uma coisa era essencial para que o fogo não se apagasse, que se cuidasse das cinzas. E normalmente nós não damos atenção às cinzas. As cinzas que não são coisas ruins, as cinzas são o produto final da combustão, tanto da lenha como da oferta em si. Cinzas são o produto final da combustão. E deveriam as cinzas ser tratadas com respeito, palavra que estou usando, encarando as cinzas como algo santo, pertencente ao altar. E o interessante era como se deveria cuidar das cinzas. Os sacerdotes tinham um tipo de veste. As vestes do sacerdote eram de linho fino, mas quando eles tinham que remover as cinzas, eles tinham que mudar as suas vestes para vestes mais humildes. E eu chamarei estas vestes de vestes de humildade. A única maneira de se manter acesa a chama do altar,
manter-se aceso o fogo do altar, é limpando, é cuidando do altar. E para que limpemos, para que cuidemos do altar diariamente, temos que vestir o que a Bíblia chama de vestes de humildade. Se nós não vestirmos as vestes de humildade, nós não estaremos biblicamente aptos a manter o altar, a cuidar do altar. Não há outra forma pela qual possamos cuidar do altar. Se eu não tiver, se você não tiver, se nós não tivermos vestes de humildade, jamais poderemos cuidar do altar. O altar começará a manifestar problemas. E os problemas acontecerão pelas consequências naturais de tudo que se processa no altar, de toda a combustão, de todo o sacrifício que é feito no altar. Você não necessita de um ataque para que o fogo se apague. Você apenas necessita de falta de cuidado para que o fogo se apague. Não é um inimigo que apaga o fogo do altar. É a falta de zelo ou de cuidado pelo altar que apaga o fogo do altar. As cinzas, que são o produto da combustão do altar, as cinzas, quando vão se acumulando, elas vão sufocando as próprias brasas. E o fogo, então, não se manifesta. Ora, todo aquele que já fez um churrasco, porque o altar em si seria muito semelhante a um churrasco. Sabe que há um momento que você tem que revolver, que você tem que mexer nas brasas. E alguém disse, para que as brasas possam respirar. As pessoas até usam esse termo. Para quê? Para que se oxigene. E quando você começa a fazer isso, você nota que as brasas ficam mais vivas, que as brasas começam até mesmo algumas vezes a sair um certo fogo do meio das brasas. Uma chama se levanta. Por quê? Porque algo que é a combustão, que são as cinzas, está sufocando, não está permitindo que as brasas sejam oxigenadas e assim possam manter-se vivas, possam manter-se como a chama acesa. Na vida, sempre necessitamos, eu volto a dizer, vestir estas vestes de humildade. Para poder trabalhar, para poder revolver, para poder remover, inclusive. Há um momento em que necessitamos remover as cinzas. Há desgastes. Há desgastes na nossa vida de consagração, na nossa vida de relacionamento, não só com Deus, mas relacionamento uns com os outros. Há desgastes, há cinzas que são produzidas. Você pode estar muito contente porque a chama está acesa, que todo o fervor está ao máximo, e você diz, que coisa maravilhosa, e de repente a chama começa a diminuir, as cinzas começam a aumentar. Nós temos que limpar o nosso altar, limpar a nossa vida, limpar o nosso viver,
remover estas cinzas, vestir, como eu disse, vestes de humildade. Sabe, às vezes, em qualquer nível de relacionamento, aqui estamos falando inicialmente de um relacionamento de adoração entre os homens e Deus, mas em qualquer nível de relacionamento que nós utilizamos até mesmo, vamos manter viva a chama. Nós teremos renovação de votos matrimoniais, de casamento. Como as pessoas dizem, vamos manter viva a chama. E então as pessoas, para manter viva a chama, falam de lenha, do elemento de combustão. E elas, para esse elemento de combustão, elas dizem, nós temos que trazer isto para o casamento, nós temos que trazer aquilo para o casamento, nós temos que praticar isto, nós temos que praticar aquilo. E às vezes elas fazem tudo isto, colocam mais lenha, mas notam que o fogo cada vez mais tem dificuldade de manter-se. Por quê? Não basta trazer lenha nova ao altar. É necessário remover a cinza velha. Se nós não removermos a cinza velha, a própria cinza, coisas que vêm pelo desgaste da própria chama, desgaste dos próprios elementos benéficos a que a chama seja mantida acesa. E nós não pensamos muito nisto. A mesma coisa num relacionamento, numa amizade. E eu não estou falando de desgastes por atrito, de desgastes por problema. Não, eu estou falando de desgastes por coisas boas. Que nos desgastamos, não por causa do que é ruim, não por causa do que é problema, que simplesmente nos desgastamos porque nos desgastamos. A própria palavra, falando sobre afiar, diz como ferro, com ferro se afia, assim o homem com seu companheiro. Ora, o afiar ferro com ferro é o desgastar ferro com ferro. Há desgastes que são, inclusive, produtivos e que nós devemos saber utilizar esses desgastes produtivos a nosso favor. Desgastes que nos afiam. Mas há desgastes que são os desgastes de não produzir, senão consumir. E os desgastes que consomem, se você não souber remover o produto deste consumir, que são as cinzas, você começará a se sufocar. Mais uma vez, demonstrando através de relacionamentos, quantas vezes você já ouviu falar de uma coisa que nos parece até mesmo estranha, de pessoas que se querem bem, de pessoas que se amam, e elas têm um relacionamento, e uma frase que às vezes eu ouço é: você me sufoca. Algo está acontecendo nesse relacionamento que é sufocante, porque as coisas que sufocam, que não permitem que a chama se mantenha acesa, estão permanecendo. Mas se, neste relacionamento, essas coisas que sufocam fossem removidas, essas cinzas fossem retiradas, jamais eles se sentiriam sufocados. E nós precisamos aprender isto. Li um livro, certa vez,
muito bom, e se você o encontrar e tiver a oportunidade de lê-lo, bem o fará, que se chama esgotamento espiritual. Nós não pensamos muito em um termo como esse, que podemos nos esgotar. Nós podemos nos esgotar em todas as coisas. E o que Deus tem para nós, e o que nos mantém, e o que nos sustenta, se chama renovação. E nós precisamos nos renovar. Para que nós renovemos as nossas forças físicas, nós descansamos. Nós dormimos. O descanso, o dormir, restaura nossas forças. E tantas coisas são renovadoras no ato de dormir. Não apenas o fato de você diminuir a tua intensidade física. Tudo fica mais leve ao você dormir. Mas até o fato de você, dormindo, fazer algo tão essencial à vida, que é o sonhar. O sonhar é essencial. E muitas vezes nós não damos tanta atenção. Há pessoas que dizem, eu nunca sonho. Pode ter certeza, você sonha. Porque quem não sonha, de acordo com certos estudos, e eu não sou especializado nisso, falo apenas pelo que eu li, e se cometo algum erro, perdoe-me, enlouquece. Enlouquece. De modo que nós temos que sonhar, é bom, não é viver sonhando, mas é bom ter um tempo para sonhar. É bom ter descanso para sonhar. O sonhar te mantém são. Te mantém são. Então, nós nos restauramos ao descansar. Nós respiramos ao descansar. E quanto ao altar, nós temos que aprender a limpar o nosso altar. E a primeira tarefa que devemos fazer para limpar o nosso altar é nos vestir, volto a dizer, com vestes de humildade. Você jamais limpará o seu altar com vestes alvas, e eu não estou contra a santidade, não é isto, com vestes de linho, não são as vestes adequadas para se mexer em cinzas. Você precisa de outro tipo de vestes. E no caso de um sacerdote que tinha vestes tão elaboradas, tão honradas, e ainda há, às vezes, no ministério, que nos vestimos e nos revestimos, e nos vestimos de honrarias, de glória, mas se eu quero manter o meu altar aceso, eu não posso ficar para sempre com honrarias e com glórias, eu tenho que me vestir de humildade, eu tenho que mexer nas cinzas, eu tenho que remover nas cinzas. Eu tenho que limpar o altar. Antes de colocar tudo o que eu pretendo colocar, lenha nova no altar, eu volto a dizer essa frase que para mim pesa em meu coração. Antes de colocar lenha nova, retire a cinza velha. Porque senão nós estaremos trabalhando sem eficiência no nosso altar. E nós precisamos que o nosso altar renda ao máximo, que o fogo jamais, a Bíblia diz que o fogo jamais se apague. Que o fogo jamais se apague. Assim seja relacionamento, assim seja amizades, assim seja companheirismo, assim seja devoção, dedicação nossa ao Senhor, adoração, culto, tudo isto. Se não houver o elemento humildade em nossa vida, não foi sem motivo que Jesus disse, e aprendei de mim. Aprendei de mim que sou manso
e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Vestes de humildade. Eu sei que todos nós queremos usar vestes de alegria, que todos nós queremos usar vestes de majestade, que todos nós queremos usar essas vestes especiais, mas nós necessitamos de uma veste humilde de trabalho. Às vezes, quando nós vemos, principalmente uma casa, quando ela é muito bem pintada, muito bem ornada, muito bem trabalhada, é interessante ver as vestes de quem tornou a casa tão bonita. São vestes de trabalho, são vestes humildes. Ninguém vai vestido de terno e gravata, pelo menos eu espero que não, que isso seria uma loucura, pintar uma casa. Você usa vestes bem simples, bem práticas. E nós temos que usar essas vestes simples, essas vestes de trabalho. Limpar o altar dá trabalho. Nós temos que usar essas vestes adequadas e, acima de tudo, humildes. E nos vestir de humildade, para que jamais se apague o fogo do altar. Se é a humildade algo essencial para que o fogo se mantenha aceso, a vaidade, o orgulho e a soberba apagam o altar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos aqui. Nós nos entregamos em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos capacite a remover as cinzas, que possamos vestir vestes de humildade e remover as cinzas do nosso altar, para colocar nele lenha nova, para colocar nele, Senhor, um novo sacrifício, para dia após dia nos consagrarmos ainda mais ao Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder e pela Tua graça e pela Tua misericórdia, no nome de Jesus. Há tantas pessoas, talvez que estejam nos assistindo pela live,